can be seated. I'm so glad to be here tonight to celebrate that name that is a powerful name, the name of Jesus. Did you learn in Portuguese how you say Jesus? Who learned? You can say with me, Jesus. Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus is wonderful. He is powerful. I'm so glad, and thank you, Pastor Nick, thank you, Pastor Glenn. Everybody here, we feel free, we feel joy, we feel happy to be participate of this church and celebrate Jesus with everybody, all right? I don't know what she's doing here. What is she doing here? I'm speaking English. I'll go sit down, that's no problem. But just to avoid that I can say like Sunday Pastor Glenn told, I can, if I start preaching Portuguese, in English, probably in the middle of the preaching, I can say, the water stop and the water goes and the macaron stop. Then it's better I speak Portuguese, and Laura, my daughter, my sweet daughter, can translate for me, please. É sobre este nome que nesta noite nós vamos falar ou contar a história de Jesus. It's about this name that we're going to speak of tonight, about the name of Jesus. Esse nome que é sobre todo nome. The name that's above all names. Esse nome que é maravilhoso. This name that is wonderful. Esse nome de Jesus é tão maravilhoso que quando a gente começa a falar sobre ele, the name of Jesus is so wonderful that when we start to speak about him, nós podemos ver as manifestações que ele fez no passado. We can see all the manifestations that he's done in the past. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre essas manifestações de poder no seu ministério. So tonight we're going to speak about the manifestations of his power in his ministry. E para isso eu convidaria todos para abrir a Bíblia no capítulo 8 de Lucas. I'd like to welcome you to open up your Bible in Luke 8. A partir do versículo 27. From verse 27. Até o 39. Until 39. A Lara vai ler em inglês. E aqueles que têm a Bíblia em português, acompanhem, por favor. I'll read it in English. 27 ou 39. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in tombs. When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High? I beg you, don't torture me." For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains, and he had been driven by the demon into a solitary place. When Jesus asked him, "What is your name?" "Legion," he replied, because many demons had gone into him. And they begged Jesus repeatedly not to order them to go into the abyss. A large herd of pigs was feeding there on the hillside. The demons begged Jesus to let them go into the pigs, and he gave them the permission. When the demons came out of the man, they went into the pigs, and the herd rushed down the steep bank into the lake and was drowned. When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out sitting at Jesus' feet, dressed and in right mind, and they were afraid. Those who had seen it told the people how the demon-possessed man had been cured. Then all the people of the region of the, Pastor Nick, how do I say this? Gerasenes? asked Jesus to leave them because they were overcome with fear. So he got into the boat and left. The man from whom the demons had gone out begged to go with him, but Jesus sent him away, saying,
Return home and tell how much God has done for you." So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. Amém. Aleluia. Como é bom falarmos da história de Jesus. It's so good to speak of the story of Jesus. Nela nós encontramos manifestações. In it we see these manifestations. Além de vermos o poder dele manifesto em seu ministério, And not only do we see Jesus' power manifested in his ministry, através de milagres que impactaram toda uma geração, through miracles that impacted a whole generation, e muitas vidas também foram abençoadas and many lives were blessed através dos seus ensinamentos through his teachings e através dos seus exemplos. and through his examples. E nós sabemos que não só foi de uma geração, And it wasn't just that one generation. mas séculos e séculos passaram Centuries and centuries passed, e ele continuou, a palavra dele e a história dele continuou poderosa e fazendo efeito. and his story continued to be powerful and to create effect. Seus ensinamentos também foram e são e fazem efeito ainda. His teachings till this day has an effect on us. Veio de gerações a gerações, séculos e séculos, From generations and generations and centuries and e centuries. chegou até nós nesta And noite. it came to us tonight. Chegou até nós a maravilhosa história de Jesus. The wonderful story of Jesus comes to Chegou us. até nós todos os seus feitos, All of his works. tudo aquilo que ele fez lá no passado. Everything that Jesus did in the past. Por isso é que nós, com certeza e com propriedade, nós podemos dizer, este nome é poderoso e é maravilhoso. That's why we can be sure and say with certainty, this name is a powerful name. O escritor da carta aos Hebreus The writer of Hebrew começou no capítulo 1 a descrever, a falar sobre Jesus Cristo. in the first chapter, he began speaking of Jesus. E no verso 3, And on verse 3, ele já não tendo mais palavras como expressar, he doesn't have words to express. ele diz exatamente isso. He says exactly this. Jesus, Jesus, aquele the one, que é a exata expressão do Deus Pai. the one that is the Aleluia. exact representation of his being. Se eu parasse aqui nesta noite e não pregasse mais, If I stopped right here and didn't preach só anymore, isso aqui já é um motivo only this is reason enough de nós nos levantarmos e adorarmos e celebrarmos for o us nome to dele. stand and worship the Lord, Porque isso diz tudo sobre Jesus. because that says everything about Ele é a Jesus. exata expressão do Deus Pai. He's the exact representation of God's Aleluia. being. Essa é a grande revelação dada ao homem, dada a nós. That's the great revelation given to man and given to us. Quando nós recebemos essa revelação de Jesus, When we receive this revelation from que Jesus, Ele é a exata expressão de Deus Pai, that he's the exact representation of God the Father, então nós sabemos e conhecemos tudo. so we know. Então nós sabemos e conhecemos todas as So we coisas. know and understand all things. Porque Ele se revelou a mim, Ele se revelou a você. Because he revealed himself to me and to Jesus you. Cristo, Filho de Deus, Jesus Christ, the Son o of God, próprio Deus, the man of que se God, manifestou was manifest para desfazer to undo todas as obras do inimigo e do all the diabo. works of the devil. E Ele está aqui nesta And noite. he is here tonight. Seu Espírito está aqui His nesta spirit noite. is here tonight. Antes de entrarmos exatamente na palavra que nós lemos, no texto que nós lemos, Before we go into the text that I read, eu gostaria de meditar que antes dos versos, antes do que lemos. I just like to meditate a little bit on what happened before these verses. Jesus nos dá um grande exemplo e um grande ensino. Jesus gives us a great teaching Porque ele estava lá na Galileia, because he was in Galilee, do outro lado do lago, do outro lado do mar, como nós lemos. in the other side of the water as we read, E ele estava fazendo a obra de Deus. and he was doing God's work. E ele estava fazendo curas e milagres. And he was operating miracles and E ele estava healings. abençoando pessoas, curando cegos, curando paralíticos, And he was healing the blind and healing the lame, ensinando, teaching, amando as loving pessoas, people, compreendendo as pessoas. understanding people. E as pessoas começaram a vir
And people em started grande to come número. in large numbers. E havia agora uma grande multidão And there was a huge que multitude até o apertava. that even crushed him. Mas em certo momento, But in a certain moment, como podemos dizer nos dias de hoje, as we can say in the days of today, na nossa linguagem humana, in our humanly words, ele estava no auge do seu ministério. he was at the peak of his ministry. Mas de repente, But suddenly, ele para he stops e diz and he says para os seus discípulos: to his disciples, vamos para o outro lado. let's go to the other side. Vamos atravessar o lago. Let's cross to the other side. Esse é um grande ensino para nós nessa noite. That's a great teaching that we can Porque take muitas away. vezes estamos envolvidos com a obra de Deus. Because sometimes we're involved in the Muitas works of vezes God, estamos fazendo aquilo que Deus quer que façamos. and we're doing what God wants us to do. Estamos envolvidos em departamentos e ministérios na igreja. We're worshiping, or we're in ministries and departments in church. Estamos na nossa vida espiritual cheia da graça e transmitindo para outras pessoas. We have our spiritual lives. We are Em nossa- transmitting love to others Em nossa casa, em nossa vila, em nosso bairro, em nossa cidade. in our house, our city, our village. E de repente, And suddenly, vem a voz do Espírito Santo the voice of the Holy Spirit comes e diz: and says, é tempo de mudança. it's time to change. É tempo de atravessar o lago. It's time to cross to the É other tempo de ir side. para outro lado. It's time to go to the E other Jesus side. nos dá esse exemplo aqui. And Jesus gives us this example Ele, here. como filho obediente ao Pai, He is an obedient son to the ele Father. estava no auge. He was at the peak. Ele estava como homem, He was as man, mas ele era obediente ao Pai. but he was obedient to the E ele Father. atendia a voz do Espírito Santo. And he obeyed the voice of the E Holy naquele Spirit. momento algo tocou na vida dele. And something touched him E ele at that sabia moment. que ele teria que partir dali He knew he had to e ir leave para outro lado. and go to the other side. Porque do outro lado havia algo a ser feito. Because on the other side there had something to be done. Não interessa se estivesse, não interessa para nós ou para quem serve ao Senhor se estamos no meio da multidão. It doesn't matter for us or for others if we're in the Ou middle of the se multitude, estamos sendo usados de maneira maravilhosa para servir e para louvar ao Senhor e para fazer a obra dele. or if we're being used to serve in his body. O importante é que nós precisamos ser atentos e obedientes à voz do Espírito The Santo. important thing is that we have to be obedient to the voice of the Holy Se Spirit. ele nos disser, é hora de atravessar o mar, esteja pronto, ouça a voz e faça isso, vá para o outro lado. If he says it's time to cross to the other side, be ready and do what he says. E esse é o exemplo que o Senhor está And nos that's dando the nesta example noite. that Jesus leaves to us. E eu sei que eu posso estar falando para alguém que está nessas dúvidas. And I feel that I'm speaking to someone that is in doubt, Porque 25 anos atrás, eu passei por esse processo também. because 25 years ago I went through this Nós process. vivíamos lá no Brasil, na maior cidade do Brasil. We lived in Brazil, in one of the biggest cities there. Vivíamos bem com trabalhos, minha esposa e eu trabalhávamos, e as crianças pequenas, os 2 filhos que tenho. We had a great life. I worked, my wife worked, the kids were small at that time. Mas um dia o Senhor começou a dar sinais de que eu teria que atravessar o mar e ir para algum lugar. But one day God started giving me signs that I would have to cross the ocean and go to the other side. Só que eu, como humano e como falho, But me being a man and being weak, fiquei não querendo vir. Eu não tinha vontade alguma de vir para os Estados I Unidos. didn't want to come to the United States. Mas minha esposa começou a incentivar, pois a irmã dela estava aqui. But my wife started to talk to me into it because her sister was here. E o primeiro sinal que nós tivemos foi perder o emprego. And the first sign that came was we both lost our jobs. Emprego de 20 anos de trabalho. We had over 20 years of Bom work. emprego. It was a great job. Mas o Senhor disse, começou a dar sinais, é tempo de mudança. But God started showing us the signs that it was tempo de time ir. of change. E eu ia para a igreja, a mensagem pregada falava a mesma coisa. I went to church and what was preached was exactly that. Um dia foi alguém na minha casa, levada pelo meu cunhado, One day someone came to my house, my brother-in-law brought them. que nem me conhecia, And nem I- nos conhecia. They didn't even know us. E ela, no final, para ir embora, ela começou a orar.
And before she left, she started to pray for us. E ela, numa palavra de sabedoria, numa palavra profética, And in prophetic ministry numa that visão. she had a vision. ela disse que via-nos voando no avião para muito longe. She said that she saw us flying in an airplane very far away. Eu disse, essa mulher não está muito bem, ela não está passando bem, alguma I said, coisa I don't assim. think this woman is well. She's probably sick or something's off. Porque eu não tinha vontade alguma de vir para Because I cá. really didn't want to come here. Mas passaram-se tempos. But times passed. E todo local que eu ia, que normalmente eu gostava de louvar o Senhor, e as pessoas convidavam para que eu cantasse. And everywhere that I would go, because I used to sing Eu in não different era churches. pastor ainda lá. I wasn't a pastor in Brazil yet. E cada igreja que eu ia, And each church that I went to, sempre havia alguma palavra que falava e tocava diretamente no meu coração. there was always a word that would speak tempo directly to my heart. de atravessar. It's time to É cross over. tempo de mudar. It's time to E change. talvez nesta noite And maybe o tonight, Senhor esteja falando para alguém aqui. the Lord is speaking to É someone o here. tempo dele. It's your time. Não tenha medo. I'm sorry, it's His time. Do not fear. Não tenha medo. Do not fear. Porque quando eu insistir ainda em ficar, Because when I insisted in staying in e Brazil, ainda queria ter ainda mais certeza, ou ter mais certeza de que o Senhor é que estava falando. I would ask Him for more certainty that it was Him that was speaking. Então, numa vigília, num culto de vigília durante a noite na casa de uma prima minha. And then one day we had overnight prayer in one of my cousin's Passamos a noite house. orando, We prayed all night, louvando ao Senhor. worshiping the Lord. E pela manhã, And by morning, quase clareando o dia, it was almost bright outside. o Senhor usou-me em línguas The Lord spoke through me, speaking in tongues. e eu comecei a falar. And I started E eu speaking. entendia tudo que And I estava understood falando. everything that I was speaking. E quando eu me dei conta, quando And- eu me realized. Thanks. Thank you. When he realized, Quando eu me dei conta, o Senhor estava falando comigo mesmo. the Lord was speaking to me through E me. colocou um sentimento em meu coração, And he put a feeling in my uma heart, paz no meu a coração, peace in my heart, dizendo, pode ir, telling me, you can é a go. minha vontade. It's my will. Eu vou cuidar de você. I will take care of you. Porque eu não sei se vocês sabem, eu sou um pouco tímido. I don't know if you know, but I'm a little shy. E o Senhor conhece as pessoas assim. And God knows our interior. E eu estava com medo das situações. And I was scared of the situation. Ir para o desconhecido, Go to a place that is unknown. mas o Senhor disse, eu vou cuidar de vocês. But the Lord said, I will take care of Pode you. ir, You can go. não faltará nada. You won't lack Eu anything. estou à frente. I'm going before Eu you. sou Deus, I'm God, aquele Deus que provê todas as coisas. the one who provides all Eu things. sou o Jeová Jiré. I am Jehovah Eu Jireh. estou com você. I am with you. Naquela manhã mesmo, That morning, quando terminou essa palavra, after para we mim prayed, mesmo, eu virei para as pessoas que estavam ali e disse, eu estou indo para os Estados Unidos. I turned to the people that were there and I said, I'm going to the United States. Em 2 semanas à frente, In 2 weeks after, eu entrava neste país. I came into this country. E desde então, And ever since, o Senhor tem me guardado, sustentado e alegrado. the Lord has kept me and Ele é o sustained Deus me. conosco. He is our Ele é o God. nosso Deus. He is our God. Ele não deixa faltar nada. He doesn't let us E lack essa palavra anything. serve para mim, para você, para todos aqui. And this word is for me Em and for tempo you. algum ele desampara os seus. He does not leave us at any Em moment. todo tempo ele supre. He supplies. Ele é o Deus que abre portas. He opens doors. Ele é o Deus que faz He milagres. does Então miracles. se ele está dizendo a você, vá para algum lugar, So if he's telling you go não somewhere, tenha medo. do not fear. Só ouça a voz dele Hear his e voice faça and do it aquilo que ele tem mandado. as he is telling Isso you serve to. para alguém que está aqui nesta noite. And I feel that this is a word Não for tenha someone medo. tonight. O Do not Senhor fear. está contigo. The Lord is with you. Aleluia. Aleluia. Mas entrando aqui agora no texto, Going into the text, o Senhor e os seus discípulos atravessaram o mar.
Jesus and his disciples crossed the ocean. E quando chegou naquele lugar, And when he got to that place, naquela cidade, in that city, ele foi recebido por apenas homem. he was welcomed just by one man, Homem que estava possesso pelo diabo. a man that was possessed by the devil. Você já pensou em enfrentar uma situação dessa? Can you imagine facing this situation? Você saiu lá do meio da multidão, You left where the onde você multitude estava was, vendo os milagres acontecerem, where you were seeing the miracles vendo a happen, palavra ser ministrada, seeing the word being vendo os ministered, coxos serem libertos, os cegos serem libertos. seeing the blind see and the lame walk. E agora, de repente, Deus manda e você atravessar para o outro lado. And all of a sudden, God tells you to cross to the other E a side. pessoa que o recebe lá, na cidade, And the person who é welcomes alguém you que está possuído pelo demônio, pelos diabos e pelos seus demônios. is a demon-possessed man. E ele vem gritando. And he comes screaming. Que diria você? What would you say? O Senhor, Jesus, enfrentou porque ele era Jesus e o inimigo caiu diante dele. Jesus faced that situation E because he nós, was o que Jesus. e nós o que faríamos? But what would we do Encontrando um quadro desse. if we were in Será this que nós situation? iríamos reclamar e murmurar? Would we complain? Poxa, eu estava num lugar bom, I was in such a good place. a minha igreja lá estava grande, My church was o big. meu ministério estava grande, My ministry was eu big. estava sendo usado poderosamente, I was being used powerfully. e agora eu vim para este lugar. And I came to this place. Os planos de Deus são maravilhosos. The plans of the Lord are wonderful. E há momentos que a gente pensa que tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas desmoronou e não é a nossa vontade que deve estar à frente. And all of a sudden we see that the plans that we had made just all fall apart and we're not in his will, we nós think. pensamos que chegou o momento da derrota, We think that that is our, mas não é o momento da derrota. but that is not when we are losing. É aí que começa a obra do Senhor nas nossas That is where vidas. God's works begins. É aí que Deus vai fazer além do que pensamos That's when he will do beyond what we think e além do que pedimos. and beyond what we ask. É quando nós nos colocamos It's when we position em ourselves obediência a Ele, in obedience to God, ouvindo a sua voz. hearing his voice. O segredo de ser uma bênção e sermos abençoados The secret to be a blessing and to be é blessed termos a sensibilidade is to be sensitive, de ouvir a voz do Espírito to Santo. hear the voice of the Holy É Spirit, de sermos sensíveis is to be sensitive ao que o Espírito fala conosco. to what the Spirit speaks to E us. foi o que o Senhor fez. And that's what the Lord Foi did. recebido por apenas homem e este endemoniado. He was welcomed by one man and he was demon-possessed. Mas Lucas aqui, ele detalha, Mateus conta também essa história, Luke speaks in a different language. Matthew also tells about this só que story. Mateus vê, inclusive vocês podem ver que não há contradição, mas Mateus vê 2 endemoniados. And you can read that in Matthew he sees 2 demon-possessed E aqui men. Lucas diz sobre endemoniado. And Luke speaks of one. Não há erro na Bíblia. It's not an error in the Bible. Isso era uma situação vista por pessoas diferentes, uma mesma situação vista por pessoas diferentes. It's the same situation, just by 2 different perspectives. Provavelmente o outro endemoniado que estava também junto, que foi liberto, que Mateus cita, Maybe the person that was the second demon-possessed man that Matthew talks about was delivered. pode ter sido liberto, He probably was delivered. mas pode ter ido embora e não seguido ao Senhor Jesus. Or he might have fled and not followed Jesus. Mas o que eu acho interessante aqui em Lucas But what I find interesting is that in Luke, é que Mateus provavelmente foi para os números, que ele viu em números, porque ele trabalhava na coletoria, impostos, ele sabia sobre contabilidade, sobre números. Matthew probably focused on numbers of what he saw because he was an accountant and he Provavelmente liked por isso numbers. ele se ligou mais nos números, em ver 2 endemoniados. So he probably paid more attention to the numbers. Mas Lucas não.
but not Luke. Lucas vai no detalhe. Luke looks at the details. Lucas era médico, He não é? was a doctor. Então ele vai nos detalhes do social, da situação humana daquele homem. So he looks at the social and human situation of that man. Ele viu que Jesus já tinha libertado aquele homem. He saw that Jesus had already delivered him, Porque sobre o relato aqui, sobre o que nós lemos, because what we read here, quando Jesus chega e ele começa a gritar, when Jesus comes, he starts to scream. o Senhor o repreendeu os inimigos e os demônios daquele corpo. Jesus rebuked the demons from that E ele man, saiu daquele corpo. and they left. E agora Lucas vê com amor e compaixão a situação do ser humano, da condição do ser humano naquela hora. So now Luke is looking through the eyes of compassion of that man's situation as a human. E ele foi nos detalhes do corpo e da posição e do comportamento daquele homem. And he looks at the details of his body and his behaviors. E segundo o relato que lemos aqui, And as we read here, a primeira situação que tinha desse homem the first situation that he makes stand out é que ele vivia há muito tempo sem roupa. is that he lived a long time without clothing. Era um homem sem roupa. It was a man without clothing. Andava o tempo todo sem roupa. He walked without Isso clothes. pode nos dizer e significar That can mean to us que esse homem não tinha, e se olharmos não tinha, estava sem total proteção. we can see that this man did not have protection. Tanto proteção física, As far as physical protection, porque sem roupa ele poderia ser atingido pelo frio intenso das cavernas onde ele estava. because if he didn't have clothes, he could be affected by the Ou elements and the sobre o cold calor durante o dia. or the heat at night, Ou at the insetos. day, Ou insetos. or insects, Ou espinhos dos galhos das árvores e dos arbustos. or The bush. the bushes, yes, or be hurt by the Remember the bushes. president. Ele não tinha proteção alguma. He didn't have any protection Isso falando fisicamente. physically, Como da moral dele também ele não tinha. and he didn't have morals. O sentimento dele como espiritual, como alma, como homem espiritual. As a man, as a soul, he didn't have a Ele havia relationship. perdido todo o senso de vergonha, o senso de pudor. He had lost all sense of shame. Shameless. He was shameless. Essa era a situação deste homem que Lucas vê. This was the situation that Luke sees. E essas situações, muitas vezes, no homem, no ser humano, And many times, as a man and a human, começa com poucas coisas. the situation starts with little Começa things. com situações que o inimigo lança nas mentes e nas nossas vidas. Just small things that the enemy puts in our minds and in our lives. Nós temos problemas em casa, em relacionamento, We have problems at home or in relationships, ou começamos a experimentar alguns vícios, or we experiment Bebidas. with drinking, drogas, drugs, e achamos que o inimigo tem colocado isso nas mentes, e sobretudo nesses dias, não faz mal fazer estas coisas. and the enemy puts in minds that it's fine, Você it's normal pode to só do dar uma these things. experimentadinha. You can just give it a little try. Não se preocupe. Don't worry. Você é crente, você é firme no Evangelho. You're a Christian. You grew up in Não tem church. problema de você fazer essas coisas. Doesn't matter if you do it. E começa com isso. And the devil starts with E that de in our repente minds. você está envolvido com tantas coisas. And suddenly you're involved E completely isso vai in that. crescendo em sua vida. And that starts to grow E in your você vai life. perdendo o senso, vai perdendo o pudor, vai perdendo o senso de vergonha, o senso de pudor. And you become shameless because you lose that. Isso é que estava acontecendo a este homem. And that's what's happening with this man. Começa com poucas coisas. It starts in the little E things. daqui a pouco Satanás toma conta And then Satan takes over. e embaraça e amarra as vidas.
and takes complete control and holds these lives. Tanto é que na segunda coisa que o Lucas vê aqui, The second thing that I see that Luke sees é que ele não morava em casa alguma, is that fazia muito tempo. he didn't live in a home. He had no shelter. Você viu uma situação de de alguém problemático, You see a situation that someone that has issues, de alguém que vai sendo levado por vícios ou por situações de brigas ou situações de desavenças, leva a não ter o relacionamento mais. as someone who is involved with drugs or has anger problems, it leads them to not have relationships anymore. Não morava em casa significa que ele não tinha relacionamento. Not living in a home means that he didn't have relationships. Não morava em casa significa que ele perdeu a sua família. Not live at home means that he lost his family. Ele vivia em solidão. He lived alone, Ele vivia sozinho. all by himself. E a outra situação que é mostrada aqui por Lucas, And another situation that is shown, ele vivia nas cavernas que serviam como túmulos. he lived in the cavern that were tombs, Sepulcros, túmulos. graveyards, right? Isso Yes. significa que ele estava no meio da morte, And that means that he was in Ele between habitava death, no mau cheiro. and that he lived in that environment Ele that was habitava e smelled bad. morava na podridão. He lived in a rotten place. E quantas pessoas vivem nessas condições em nosso mundo? And how many people in this world live in a rotten place? A outra coisa que Lucas vê nesse homem Another thing that Luke sees e, in this man e detalha nessa leitura nossa. and details out, Ele era forçado he was forced para ir para o deserto. to go to the desert. Além de viver nessas condições todas, Not only did he have all these Sem roupa. situations, he had no clothing, sem casa, no home, sem família, no family. viver nos túmulos, viver na podridão. He lived in the tombs and in the rotten place. Ele era forçado a ir para os desertos e lá ficar sozinho. He was forced to go to the desert and live by Deserto himself. significa lugar deserto significa lugar de opressão, Desert means a place of lugar de oppression, tortura. of torture, lugar de tentação. of temptations. Nós lembramos da passagem de Jesus quando vai para o deserto. I'm reminded of the passage of Jesus when E he goes to ele the é desert tentado pelo inimigo. and he was tempted by the enemy. Só que a diferença de Jesus The difference of Jesus, é que Jesus antes tinha orado e jejuado. that before he was tempted, he Então ele prayed tinha and autoridade fasted. e poder para vencer como venceu o inimigo. So he had authority and power to win Agora veja a over. situação deste homem, ele estava desprovido de toda proteção. But if we look at this man, he had no E ainda protection. vai para o deserto para ser torturado e tentado. And he went to the desert to be Viver em tortured total solidão. in total, E há he was alone. momentos na vida de alguém que esteja em situação como essa, And there are moments that we are ele- in situations like these, que ele cai na realidade com forças que não sabe se de onde vem. that he sees and he doesn't know where he is. E ele tenta sair dessa situação, And he tries to get out of this mas situation, ele não tem força, but he has no porque ele strength está to, dominado pelo inimigo. because he was dominated by E o the inimigo enemy. então leva para o deserto, So he's taken to que the é para desert torturar muito mais. to be tortured even E essa more. pessoa vai sendo torturada And he e was- vai sentindo opressão, e vai sentindo depressão, e vai sentindo e tendo vontade de tirar a sua própria vida. And he was oppressed and depressed and even wanted to take his own life. Foi para isso que Satanás veio, That's why the devil came, para matar, roubar e to destruir. kill, steal, and destroy. E aqui vemos o quadro desse homem exatamente desta maneira. And that's how we see this man. Um homem que vive em degradação, um homem que vive em morte, um homem que vive solitário, um homem que vive em depressão, um homem que vive em opressão. A man that is oppressed, that he is depressed, and he is in a total horrible situation. Mas a grande bênção
But the great blessing que nós temos nesta passagem that we see in this passage é que Lucas detalha também is that Luke also tells us qual foi o resultado what was the result de quando ele teve o encontro com Jesus. that when he had an encounter with Jesus. O resultado foi maravilhoso. It was a wonderful result. Mas antes desse resultado, nós sabemos que os inimigos e os demônios que estavam naquele homem queriam algum lugar para irem também. And just before he had this wonderful result, we see that the demons that were in that man wanted a place to go. Porque mesmo os inimigos têm medo de ir para os abismos. Because even the enemy is scared to go to the abyss. A vontade deles é habitar em algum corpo, em alguém. They want to live in a body, in Para someone, subjugar o homem, para subjugar o ser humano. to control the human race. Então eles querem agora ir para algum lugar. So now they want to go somewhere, E Jesus permite que eles vão. and Jesus allows them to go. E nós sabemos, conforme lemos aqui, And as we read here, houve aqui uma revolução dos porcos, vamos dizer there was assim. a revolution in the pigs, we could say. Porque eram quase 2.000 porcos. Because it was almost 2,000, a herd of 2,000. Agora imagine só, So imagine the o situation. barulho e a situação que apareceu. Imagine the noise that happened. E Jesus permitiu essa situação, And Jesus allowed this situation exatamente para chamar a atenção da cidade, exactly to call the attention of the daquele city, lugar. of that place. Porque quando Jesus entrou naquele lugar e naquela cidade, Because when Jesus went into that onde city, estava a população? where was the population? Só tinha aquele homem lá no seu canto, endemoniado, e veio correndo diante de Jesus. There was only this man that came to greet E a Jesus. população da cidade, e a população da região? Where were the people of the Onde region? estava esse povo? Where were they? Eles estavam nos seus afazeres do dia a dia. They Eles were- estavam no seu trabalho. They were working and E in não their daily estavam routine, preocupados com a situação daquele homem. and they didn't care about that man. Então Jesus agora faz uma revolução dos porcos, So Jesus now does a revolution que in é the para pigs. mexer com aquela cidade. That is to mess with that town. E logo que os que cuidavam dos porcos And those that saw what happened saem to the pigs, correndo they ran, e vão para aquela cidade and they go to the e city, dizem e relatam o que aconteceu. and they say what happened. Toda a multidão, todas as pessoas vieram correndo Everyone came running para ver o que estava to acontecendo. see what was happening. O que houve aí? What happened there? Eles não vieram preocupados com o homem endemoniado. They didn't come because they were worried about the Eles nem demon-possessed man. conheciam quem era Jesus que estava ali. They didn't even know who Jesus Eles was. vieram preocupados porque provavelmente They probably came worried iria faltar o bacon lá na Deli nos próximos dias. because they wouldn't have bacon in the deli in the next Ou lá no days. McDonald's ou Burger King In da época. McDonald's or Burger King. Eles estavam preocupados com a economia, They were worried about the economy, com o que eles iriam perder economicamente. what they would lose economically. Mas o Senhor veio naquele lugar But Jesus came in that place para mostrar a eles to show to them que havia algo melhor do que viver preocupado com a economia ou com a situação das suas vidas. because there is something better to live for than being worried for the economy or life situations. Havia alguém que chegou ali para mudar a vida de quem é perturbado pelo inimigo, There's someone who came to que vive na rescue morte, que vive na morte, que vive na depressão. the person that O lives Senhor, in o death. Senhor veio para aquele lugar para restaurar a vida. Jesus came to restore lives. Mas vocês sabem que os homens daquela cidade, But the men of that city, mesmo assim, even though não aceitaram e não quiseram Jesus naquele lugar. they did not accept Jesus in that place, Eles disseram, não, pode ir embora. Eles ficaram tão apavorados com o acontecimento they were so worried with what happened that Que they eles told him dis- to leave. que eles disseram, pode ir embora, And they told him- saia da nossa terra. They told him, Porque please leave our city, eles ficaram amedrontados. because they were afraid. Mas antes
de Jesus ir embora, But before Jesus left, quando chega a multidão para ver aquela cena, aquela situação, when the people came to see that scene, em vez de eles, quando chegarem lá, ver aquela bela situação, aquela bela cena, aquela bela imagem que estava ali, instead of seeing the good side and the beautiful scene that was eles there, preferiram mandar Jesus embora. they chose to send Jesus away. Mas o que eu quero ressaltar para nós terminarmos But what I want to make stand out for us to close out é que quando eles chegaram, is that when they got there, eles viram aquele homem they saw that man totalmente diferente. completely different. E Lucas teve o trabalho e teve o cuidado de relatar And Luke was sure to put that cuidadosamente. and to speak of the change. Aquele homem, quando Jesus chegou When Jesus came, that man, e expulsou o demônio daquela vida, he rebuked the devil from his ele life. não só libertou da vida, ele não só libertou a sua opressão espiritual, He didn't only deliver him from the mas spiritual ele oppression, cuidou profundamente, but he took care. como ele faz com sabedoria e amor. He took care as he does with wisdom and love. Quando a população chegou, When the people came, eles viram aquele homem, they saw that man diz aqui a palavra, sentado aos pés de Jesus. The word says that man was sitting at the feet of Jesus. Vocês se lembram como ele estava? Do you remember how he was? Quando eles chegaram, ele vivia em túmulos. He lived in Ele vivia na tombs. podridão. He lived in a rotten place. Ele vivia no meio da morte. He lived by death. Mas agora, depois da libertação, But now, after his transformation, ele está sentado junto aos pés de he's Jesus. sitting at the feet of Jesus. O Jesus, com seu poder e seu amor, ele atrai as pessoas para o lado dele. People with his love attracts, Jesus with Ele his love atrai para os attracts. seus pés. He attracts us to his feet. Ele que é chamado a rosa de Sharon, He that is o lírio dos vales. Não mais morte, he doesn't não mais have, there's lugar no de more death. podridão. There's no Mas more ele rotten agora place. está junto do cheiro mais perfumado que Now há. we are by the aroma of Jesus Cristo, Jesus. o Filho de Deus. Jesus Christ, the Son of God. Jesus, com seu poder e autoridade, With his power and ele authority, desfaz as obras do inimigo he undoes what the e devil does atrai a todos para si. and attracts us to him. Porque o amor dele Because é imensurável. we can't Nós não measure his podemos love. medir o amor dele. We cannot put words to E it. eu e você também fomos alcançados por este amor. And you and I were also attracted by Nós this fomos love. atraídos pelo seu amor. We are attracted by his Nós love. fomos atraídos pelo amor e pelo cheiro dele. We are attracted by his love and his Ele sweet derramou da smell. sua graça e da sua glória sobre a minha vida, sobre a sua vida. He gives grace into my life and your Não life. vivemos mais em morte. We don't Não live in death. vivemos mais em desespero. We don't live in Não despair. vivemos mais em opressão. We don't live in oppression. Não vivemos mais em depressão. We don't live in depression. Não vivemos subjugados sobre o mal. We are not Mas over ele evil. veio para desfazer as obras do inimigo He came to undo what the devil e did nos colocar no lugar seguro, na rocha and to que put é us ele upon a mesmo. rock that is Jesus. Ele é a rocha. He is the rock. Ele é o Senhor. Ele é wonderful, powerful. É aleluia. Hallelujah. É o nome de Jesus. The name of Jesus. Aleluia. Aleluia. E vejam só, quando chegou aquela população, ele When, estava vestido and also when the people came, he was dressed e com a sua mente totalmente curada. and in right mind. Hallelujah. Foi restaurado, He was completely restored. foi protegido. He was protected. Ele está aos pés do He Senhor. is at the feet of Jesus. Aquele que habita do lado do Senhor. The one that is right É next to protegido. Jesus is protected. Aquele que habita do lado de Jesus. The one that is with Tem a Jesus sua mente transformada. has a right Tem a mind. sua mente curada. Their mind is healed. Ele não vive mais opresso. He is no longer oppressed.
Aleluia. E quando Jesus agora volta, sobe, vai para o barco para voltar para o outro lado. And when Jesus returns to the boat to go to the other side, Porque a população daquela cidade pediu para que ele fizesse isso. because the people of that city asked him to leave, E ele fez. and he did so. Quando ele está para ir para lá, When para he o is barco ready to go, e voltar, aquele homem que recebeu agora a presença de Jesus, the man that received God's presence pede para Jesus e diz: eu quero ir contigo. says, God, I want to go. Jesus, I want to Eu go with quero you. estar junto contigo esse tempo todo I agora. want to be with you this Eu não whole quero mais time. largar de ti. I don't want to let go of you, Jesus. Mas Jesus diz para ele, nega, não, você não vai. But Jesus says, you're not going with me. Você agora vai voltar para a sua casa. You are now returning to your home. Vocês se lembram como Jesus o encontrou? Do you remember how Jesus found him? Jesus encontrou ele não morando em casa há muito tempo. Jesus didn't find him living in a home. It had been a really Ele long não tinha time. família mais. Ele não tinha relacionamento, não tinha He família. had no family or relationship. Mas Jesus diz para ele: But Jesus told him, não é tempo de você ir comigo ainda. it's not time for you to come with me Volta yet. para a sua casa. Return home. Restaura a sua família. Restore your family. Restaura o seu relacionamento. Restore your relationships. Restaura a sua vida. Restore your life. Aí sim, And then, depois que você for restaurado, after you've done all that, depois que estiver tudo restaurado, when everything is restored in your life, aí sim, then eu quero que você faça I want you o que eu to não vou fazer nesta cidade. I want you to do what I won't do in this Eu estou city. incumbindo, eu estou dando para você I am giving to you o trabalho de fazer. the work to do. Sai pela cidade afora. Go through the city. Sai para todo lugar. Go everywhere. E diga o que te aconteceu, And tell people what para happened que as pessoas ouçam. so that they can hear. Aí eu serei conhecido. And I will be known. Aí eu serei o Deus dessas pessoas se eles me receberem. And I will be the God of these people. Você lembra o que Satanás tinha feito a este homem? Do you remember what the devil did with this man? Ele impulsionava e obrigava este homem a ir para o deserto, He used to force him to go to the para desert, torturá-lo cada vez mais. to torture him more and more. Mas com Jesus é diferente. But with Jesus, it's different. Jesus não manda ninguém, Jesus não obriga ninguém. Jesus doesn't make O amor everyone dele é que go. nos constrange e faz que nós façamos com amor. His love is what makes us to do it with love. Vá pela cidade, diz o Senhor, Go to the city, the Lord said, e faça e conte o que aconteceu para você. and tell others what happened O to homem que you. vivia no deserto, The man that lived in the desert, num lugar que não há ninguém, in a desolate place, sozinho, solidão. alone. É esse homem agora That man is now que o Senhor envia, que o Senhor manda the one that God sends para ir para o meio da cidade, to go in the middle of the no city, meio do povo, in the middle of the no meio people, da multidão in the middle of the que tinha multitude, visto ele ser liberto, que tinha visto ele ser liberto, who saw him being delivered, e conta and tell o que eu them fiz. what I did. Ele não vive mais solitário no deserto. He is no Ele longer in the vive no meio da desert. cidade. He's in the E city. com ousadia, And e boldly, com a cabeça and levantada, with his head lifted high, ele pode dizer com propriedade: he can say, Jesus Jesus, é aquele the one que restaura that restores todas as all coisas. things. Jesus é o que restaura todas as coisas. Jesus is the one who restores. Essa é a palavra que você tem que guardar nesta noite. And that's the word to keep in your heart Aquele tonight. Jesus Jesus, que é a exata expressão de Deus Pai. that is the exact representation of God's Ele que being. restaura a minha, a sua vida. He restores my life and your Ele que life. restaurou as nossas He vidas. restored our lives. E se você mesmo sendo servo do Senhor, And even if you serve the Lord que vem aos cultos todos os domingos, and you come to the services vem a every todas as Sunday atividades aos domingos, aos dias da semana, and you serve in church, mas há momentos but there are moments em nossas vidas in our lives que mesmo vindo ao culto,
that even coming to mesmo service, ouvindo a palavra de Deus, also listening to the word of mesmo God, ouvindo os cânticos, even though you're hearing songs, mesmo ouvindo toda a palavra do Senhor, even though you're hearing God's nós word, ainda vivemos em algum tipo de opressão, we live in oppression porque o sometimes. mesmo inimigo continua aí tentando arrebanhar mais pessoas para ele. Because the enemy doesn't stop wanting to take people to him. E conforme este homem, você tem que seguir o exemplo. And you have to follow the example Jesus o libertou, of Jesus who restored. Jesus libertou dos demônios de Satanás. Jesus restored from the enemy and the Mas devil. depois disso ele teve que fazer a parte dele. But then he had to do his part. Ele teve que resistir. The man had to Ele resist. teve que ir. He had to go. Então nesta noite, So tonight, se você está sentindo, mesmo que você seja servo do Senhor even though you serve the Lord e tem sido oprimido and you have been por oppressed situações do dia a dia, by situations in your por everyday, situações que vêm para tirar a sua paz, situations that want to rob por you of your situações peace, que tem o inimigo trabalhado em sua mente, situations that the enemy has put in your mind, tentando tirar a sua paz, trying to take away your tentando tirar peace, o seu ânimo, to take away tirando tentar aquilo que você quer fazer para o Senhor. taking away what you are trying to E do for the muitas Lord. vezes ele mostra o quadro pior, muito pior do que a nossa mente possa alcançar. And even in a worse situation that we can imagine. Porque ele quer matar e destruir. Because he wants to kill and destroy, the enemy does. Mas o mesmo Jesus lá de Gadara, daquela cidade, But the same Jesus that was in that city, ele está aqui nesta noite. he's here tonight. Ele é aquele que nós cantamos e adoramos aqui. He's the one that we worship and E sing to. dizemos que ele é poderoso, And we say that he is powerful, que esse nome é poderoso. that this name is powerful. Ele está aqui nesta He noite. is here tonight. Então ouça a voz dele e do seu espírito. So hear his word and his Se você spirit. quer ser liberto, If you'd like to be delivered, se você quer receber a confirmação da bênção na sua vida, if you'd like to receive the confirmations of God's blessings ele in your está aqui life, pronto nesta noite. Ele está pronto nesta noite. Jesus is ready tonight. O Jesus que restaura todas as coisas The Jesus that restores all está aqui things nesta noite. is here tonight. Ele quer restaurar a sua He alegria. wants to restore your joy. Lembra-se como Davi fez um dia, Remember what quando ele David errou e did pecou e caiu? when he sinned and he fell? Ele disse: Jesus, Deus, He said, God, renova em mim renew in me a alegria da salvação. the joy of salvation. Há momentos que nós estamos sem esta alegria da salvação, There are times that we don't have this joy of mesmo salvation, frequentando a igreja. even though we attend church. Mas nesta noite o Senhor, But tonight the Lord, o El Shaddai, El Shaddai, Jesus a rosa de Saron, Jesus a rosa de Saron, Jesus the rose Saron of, Rose, yes, é? Sarah. The lily of the valleys is here tonight. He with us. His name is Emmanuel, Hallelujah. God with us. Thank you, Jesus. If you believe that, you can stand. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. If we have somebody here that feel that, you need the restoration. The restoration of the joy of salvation. Hallelujah. You can come here tonight. You can come here in the front, and the pastors will pray for you tonight. He is the Lord. He is our Savior. The Holy Spirit is here. Talk to somebody. Fear not, he says.
I am the God. He is here. Venha aqui à frente se você está se sentindo assim. If you are feeling this way, I invite you to come. Não fique acanhado. And don't fear, and don't be shy. Não tenha medo. Don't be scared. O Senhor está pronto para restaurar. The Lord is ready to restore all things. Aleluia. Aleluia. O Senhor restaura famílias. The Lord wants to restore families. O Senhor faz a estéril dar luz. He makes a sterile woman give birth. O Senhor que restaura está aqui nesta noite. The E Ele Lord that vai restaurar restores nesta noite casamentos aqui. is here, and He's going to restore marriages tonight. Ele vai restaurar a sua alegria da He's going salvação. to restore the joy of salvation in your life. As portas não estão fechadas. The doors are not closed. Esses momentos que você está passando These moments that you're going through são permitidos por Deus are permitted by the Lord para você se fortalecer so that you may be strengthened e saber que só Ele pode te libertar. and know that only He can give you E the depois que liberty. Ele fizer isto, And after He does this, você vai ter segurança, you will be assured. você vai ter propriedade You will have faith para and pregar a outras pessoas, to preach to others, para dizer que Jesus é real, to say that Jesus is que real Jesus transforma vidas. and He O transformed my mesmo life. Jesus da Galileia The same Jesus of está aqui Galilee nesta is noite. here tonight. Não temas, Do not fear. não temas. Do not fear. Ele mudará a partir de hoje Starting today, He will a change situação da sua vida. the situation in your life. Tudo isso que Ele tem lançado na sua mente Everything that He's put in your mind, é mentira dele. the enemy has put in your mind are O Senhor é lies. maior do que ele. God is greater. O Senhor vai restaurar nesta noite. The Lord will restore tonight. Please, pastors, come here and pray for these people. Pastors that are here, please. E as pessoas que são Yeah, the pastors and the intercessoras, prayer team, if os you can come, intercessores. please. Orem por estas vidas agora. And just lay your hands and E pray declare over these salvação. people. Declare a alegria da And salvação. declare joy of salvation Declare o and casamento healing. restaurado e renovado. Declare a libertação da mente. Declare that the minds Opressão, be free and depressão. oppression. Vai tudo embora nesta noite, em nome de Jesus. Hallelujah. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.